Olá, meninas, tudo bem? E vamos para mais uma aula da nossa sequência, começando a falar sobre parto. E vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a nossa aula de hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tampão e bolsa. Tampão mucoso, famoso, né? Então, vamos entender certinho como é que funciona, o que é normal, o que não é normal, o que a gente pode esperar. Lembra que eu falei? Conhecimento é poder. É isso aqui que vai deixar vocês tranquilas e saber o que fazer, o que pode, o que não pode em relação a tudo isso aqui. Prestem bastante atenção nessa aula e, se necessário, anotem, tá? Se necessário, não, anotem, tá bom? Então, vamos entender onde é que fica o bendito do tampão mucoso. E aí, vocês entendendo onde que fica, vocês vão entender o porquê que, às vezes, a gente tem perca de tampão mucoso e a gente não está em trabalho de parto, tá? Por quê? Porque perca de tampão mucoso não significa que estamos em trabalho de parto. A aula anterior, eu já falei bastante sobre o que é trabalho de parto. Trabalho de partos é contrações potentes, né? Potentes e ritmadas. Então, perca de tampão mucoso não é trabalho de parto. Vamos entender. Então, o tampão mucoso, ele fica bem no meio aqui, ó, do colo do útero. Qual que é a função dele? Proteção. Então, ele tem como função não deixar que nenhum micro-organismo, fungo, bactéria, nada entre em contato com o bebê lá dentro, não passe lá para dentro do útero. Então, esse tampão mucoso, ele fica bem aqui no colo do útero. Logo, o que eu preciso que vocês entendam? Que se eu tenho alguma modificação no meu colo, uma movimentação nesse colo, eu posso perder tampão, certo? Então, lembra que eu falei para vocês dos pródromos na aula passada, que a gente tem contração, que às vezes vem com cólica, que irradia para lombar, mas não tem frequência, não tem ritmo, é tudo bagunçado, vem, passa, não permanece. Lembra que eu falei dos pródromos? Então, os pródromos, inclusive, a gente pode ter perca de tampão. Por quê? Porque a gente está tendo contração, o bebê está pesando ali naquele colo do útero. Às vezes esse colo do útero está dando uma amolecida, está dando uma mexida, e aí a gente perde um pouquinho de tampão. Por isso que eu falo, tampão não é significado de trabalho de parto. Porque a gente pode perder tampão, inclusive nos pródromos, antes do trabalho de parto começar, tá? E fiquem tranquilas em relação a isso. Ai, Jennifer, então eu estou perdendo tampão e o meu bebê vai ficar desprotegido? Não. Por quê? Porque o corpo ele é sábio, ele refaz esse tampão mucoso aí. Então, dependendo da movimentação desse colo do útero, do amolecimento desse colo do útero, a gente pode perder tampão ali, tá bom? E não é trabalho de parto. Agora eu trouxe para vocês aqui as imagens que mostram alguns tipos de tampão, os 50 tons de tampão que a gente tem por aí, né? Então, normalmente, esses tampões mais clarinhos, assim, né? Esses aqui, eles são tampões de mulheres que estão realmente assim, tá só dando uma mexidinha naquele colo, não tem dilatação, não tem nada, tá só dando uma mexidinha. Normalmente vem uns tampões assim, mais clarinhos, né? Às vezes vem uns tampões mais avermelhados. O que significa aqui? Lembra que eu falei para vocês do colo do útero? Ele começa para o final da gestação, e isso normalmente assim, 39, umas 40 semanas, quando a gente está próximo de querer entrar em trabalho de parto mesmo, às vezes esse colo do útero ele começa a ter umas dilatações, né? Umas dilatações. E o dilatar desse colo rompe vasos sanguíneos. O colo ele é uma região vascularizada, que tem vários vasos sanguíneos. E aí, esse rompimento de vasos, por causa dessa dilatação, faz com que o tampão saia nessa coloração mais avermelhada. Inclusive, olha aqui, vamos lá, vamos entender, prestem bastante atenção. Jennifer, eu posso ter tampão assim e não estar em trabalho de parto? Pode. Pode ter tampão assim e a gente tá nos pródromos. Tem pródromos, tem mulher que no final da gestação que não está em trabalho de parto, tá com uma dilatação de 3, 4 centímetros se a gente tocar. E isso
tranquila, sem sentir nada, sem estar em trabalho de parto normalmente, tá? Então, às vezes a gente pode ter pródomos, né, à noite, e aí esses tampões saírem com essa coloração, porque tá fazendo uma certa dilataçãozinha ali naquele colo, e aí tudo passa e fica tranquilo, tá? E um dos pontos, agora, estou em trabalho de parto, Jennifer. O negócio engrenou, o negócio pegou. Tava na fase latente, contrações boas, mas mais espaçadas, não tão fortes assim, mas estou na fase latente do trabalho de parto, que vocês vão entender mais para frente qual é a característica da fase latente. Estou na fase latente do trabalho de parto. De repente, o trem ativa, o trabalho de parto ativa. A cada 4 minutos vem uma contração com dilatação, com um tempo de pelo menos durando ali 1 minuto, né? Ativou esse trabalho de parto. E aí começou a descer tampão com sangue. Isso é um sinal maravilhoso. Ativou o trabalho de parto, começou a descer tampão com sangue, é um sinal. Aí é positivo mesmo de que a gente está dilatando, entende? Então tá dilatando, e aí sim, olha, tá ativado, tem tampão com sangue, vamos para a maternidade, porque realmente está na hora. Agora, Jennifer, lembra, contração ritmada e potente é trabalho de parto. Só o tampão, perdendo tampão, sem contrações nesse padrão, não é trabalho de parto. Entenderam? Então, os tampões, eles podem vir dessas variadas cores aqui. Agora, se eu tenho um trabalho de parto que ativou com um tampão nessa coloração assim, ótimo, a gente ama. Por quê? Porque está significando que realmente esse colo está dilatando, está sendo mexido e a gente está caminhando no trabalho de parto. Certo? Para isso. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre bolsa de líquido amniótico. E qual é a função da bolsa do líquido amniótico? A bolsa do líquido amniótico, ela tem como função também proteger esse bebê. Ela é uma película, né, que fica ali recobrindo esse bebê todinho ali dentro. E ao caminhar da gestação, lá para o final da gestação, essa bolsa ela vai meio que afinando ali próximo do colo do útero. Ela vai se esticando, esticando e afinando. Por isso que é tão comum da bolsa se romper durante o trabalho de parto. Ou antes. A gente vai entender aí quando que essa bolsa pode romper. É preciso que a bolsa rompa para o trabalho de parto? Não é preciso, tá, gente? A gente vai entender também que a bolsa ela pode romper, como ela pode não romper. Mas se não romper durante o trabalho de parto, eu preciso rompê-la? Não necessariamente, tá? Bolsa rompida não é trabalho de parto. Outra característica aí. Por quê? Porque a gente tem a cultura, né? E a gente viu bastante isso na novela, que, meu Deus, a bolsa rompeu, corre para a maternidade porque vai nascer a criança. E não é bem assim que funciona, tá? Então, bolsa rompida não significa trabalho de parto. Agora, é óbvio que vai ter coisas que a gente vai precisar fazer porque a bolsa rompeu, tá? Então, eu trago essa imagem aqui mostrando sobre o rompimento de uma bolsa, que é o rompimento artificial. O que é isso, Jennifer? Estou em trabalho de parto, estou caminhando um trabalho de parto, entrei numa fase ativa, já estou lá na maternidade e tá tudo muito arrastado, né? Às vezes a mãe está entrando numa exaustão materna. O que é? Um cansaço, já está muito cansado, muito tempo em trabalho de parto. E aí, o profissional ele pode indicar a fazer esse rompimento artificial da bolsa com esse material, que parece uma agulha de tricô, tá? Então, ele coloca e ele faz o rompimento dessa bolsa de forma artificial, com a intenção desse trabalho de parto desandar um pouco mais rápido, para que essa mulher consiga parir e não fique exausta a ponto de desistir do trabalho de parto. Mas, Jennifer, é obrigatório romper? Não é obrigatório romper a bolsa no trabalho de parto, tá? Então, se não rompeu, pode nascer empelicado, que é raríssimo, mas pode, não tem problema. Mas, nesses casos, onde a gente entra em acordo, né, a gestante entra em acordo com o médico, fala, olha, realmente, eu estou muito cansada, eu preciso que esse trabalho de parto finalize,
Uma das tentativas é fazer o rompimento de forma artificial, certo? E aí, eu quero que vocês entendam um pouquinho também sobre o líquido amniótico. O que é o líquido amniótico? O líquido amniótico nada mais é do que o xixi do bebê. A placenta produz aquele líquido, o bebê toma o líquido, faz xixi, a placenta começa a filtrar tudo aquilo ali. Então, o líquido amniótico, ele é o xixi do bebê. A falta do líquido amniótico, vamos lá. Gente, a minha bolsa rompeu. E ela está rompida e eu estou aqui em trabalho de parto. Eu vou ter o famoso parto a seco, isso é perigoso? Não, não é perigoso, gente, entenda. O bebê, ele não respira, ele não precisa do líquido para respirar, ele não é um peixinho, tá? Ele precisa do cordão umbilical. Então, a placenta continua mandando oxigênio e nutrientes pelo cordão umbilical e esse bebê vai se manter ali dentro. Lembra que eu acabei de falar que o líquido amniótico ele é composto de xixi do bebê? Então, a mãe ingere líquido, o bebê faz xixi, ele produz ainda líquido dentro da barriga. E assim nós vamos caminhando no decorrer desse trabalho de parto, tá bom? Caso a bolsa tenha rompido. Então, a bolsa rompeu, a gente não precisa ter medo, porque, ai meu Deus, o bebê vai ficar seco dentro da barriga. A mulher precisa se hidratar bem, ele vai fazer xixi, tá bom? E ele vai produzir ali o líquido dele, e esse líquido vai sair porque a bolsa tá rompida, tá bom? E ele respira pelo cordão umbilical. Agora, o que eu quero que vocês olhem nessa imagem aqui também? O líquido amniótico, ele tem essa característica, um líquido amniótico bom, que a gente gosta, tá? Então, ele tem essa característica aqui, de ser perolado, mais branquinho, mais transparente, perolado. Ele tem um cheiro que parece, que lembra esperma, água sanitária também, tá bom? E ele sai, no começo, em maior quantidade. Então, assim, na hora que rompe a bolsa, faz... E molha tudo. Depois, conforme a mulher vai se movimentando, ele vai soltando esse líquido amniótico. Por isso também que eu aviso muito para as mulheres terem em casa, né, aquele fraldão da plenitude, sabe? Aquela fralda que eu sempre falo assim, compre o maior número que tiver da fralda, porque número que eu falo de tamanho, tá? O maior tamanho que tiver da fralda, porque normalmente é essa que vai dar certo para o corpo das mulheres que estão gestante e no pós-parto, tá bom? Então, porque depois que rompe a bolsa, a gente fica vazando o líquido a todo momento. E aí essa fralda ajuda bastante a segurar, para que você possa seguir a vida ali durante esse período, tá bom? Bom, então, quando a bolsa pode romper, gente? Quando? Longe do trabalho de parto. O que significa isso? Em casos de bebês prematuros. Então, antes de 37 semanas, a bolsa pode romper, e aí é um parto prematuro, onde precisa de uma avaliação médica, onde a mulher precisa, talvez, internar para poder fazer todo um cuidado, porque será um parto prematuro. Pode romper também antes do trabalho de parto. Então, a mulher já passou de 37, está ali de 37 para frente. Essa bolsa rompeu, mas essa mulher não entrou em trabalho de parto. Lembra que eu falei? Bolsa rompida não é trabalho de parto, certo? Então, a bolsa rompeu e essa mulher não tem contrações ritmadas e potentes. Ela não tem nada, só rompeu a bolsa. Pode romper durante o trabalho de parto. Então, a mulher está lá na fase ativa e vai 6 centímetros, 7 centímetros de dilatação, bebê descendo, e a pressão desse bebê descendo no canal faz com que rompa a bolsa. Então, durante o trabalho de parto. E pode não romper, que é o famoso bebê empelicado, né? Raríssimo, mas acontece. Então, às vezes, o bebê nasce empelicado dentro da bolsa. E a gente não precisa romper, não necessariamente, tá bom? Então, vamos entender também algumas coisas, essa questão do estudo. Tem uns estudos que trazem para gente, onde foi verificado, né, que mais de 90% das mulheres, tá bom, vão entrar em trabalho de parto após 24 horas de bolsa rompida, tá? Não estou dizendo que dentro dessas 24 horas você tem que permanecer em casa esperando o trabalho de parto acontecer. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, dentro de 24 horas de bolsa rompida, essa mulher vai entrar em trabalho de parto, certo? Então, é possível
que em alguns casos essa mulher possa esperar durante essas 24 horas, tá? Mas a gente vai entender quais são os casos. Então, bolsa rompeu, dentro de 24 horas, você vai entrar em trabalho de parto. Jennifer, como é que eu vou esperar? Onde é que eu vou esperar? Isso a gente vai conversar agora, tá bom? Mas dentro de 24 horas, você vai entrar em trabalho de parto, certo? Então, vamos avaliar as situações. E aí eu quero papel e caneta na mão para vocês anotarem, porque se acontecer com vocês, vocês precisam fazer essa avaliação, tá bom? Para tomar as seguintes condutas. Então, vamos lá. Bolsa rompeu. Primeira pergunta que eu vou fazer: qual a minha idade gestacional? Eu estou de 37 para mais ou estou com menos de 37 semanas? Menos de 37 semanas vai para a maternidade, hospital, liga para o seu obstetra, porque é um parto prematuro. E a gente precisa de uma avaliação e de diretrizes certinha para ser seguida, certo? Bolsa rompeu, estou com mais de 37 semanas. Coletei aquele exame lá do Streptococcus, que é o exame do cotonete. E quando eu coletei, que foi lá com 36 até 38 semanas, a gente coleta esse exame aí, deu positivo. Deu que esse strepto, ele é positivo. O strepto é uma bactéria, lembra que eu dei essa aula de strepto? Então, a strepto é uma bactéria que faz parte do nosso corpo e quando ele está aumentado, ele sai nesse exame aí, um strepto aumentado. Então, deu positivo para strepto. Já estou com mais de 37 semanas, positivo para strepto. A gente precisa se encaminhar para o hospital ou maternidade para entrar com antibiótico terapia, tá bom? Por quê? Porque o bebezinho, lembra que eu falei? A bolsa, ela faz a proteção. A bolsa está rompida. Agora, eu tenho ligação do que está do meio externo para o interno. Tudo que está ali de bactérias, fungos e tudo, tem ligação para dentro do útero, ali em contato com o bebê. Então, se eu tenho um estrepto positivo e a minha bolsa rompeu, eu preciso ir para a maternidade, certo? Para entrar com o antibiótico. Bolsa rompeu, já tenho mais outro caso. Vamos lá para outro caso, analisar outro caso. Bolsa rompeu, mais de 37 para cima, certo? E eu já estou a mais de 12 horas, 18 horas ou 18 horas com bolsa rompida, tá? Sob avaliação, certo, gente? Bolsa rompeu, a gente precisa ter uma avaliação. Isso é a primeira coisa que vocês precisam entender. Bolsa rompeu, eu preciso passar por uma avaliação. Se eu tenho uma equipe particular, essa equipe, uma enfermeira obstetra, um médico ou uma médica obstetra que está te acompanhando, eles precisam te avaliar. Saber o que é que está acontecendo com essa bolsa. Se essa bolsa rompeu, se está tudo bem com você, se está tudo bem com esse bebê, como é que está o aspecto desse líquido. Precisa passar por uma avaliação, certo? Agora, passei por essa avaliação, está tudo ok, tudo bem. Voltei para minha casa, porque eu não estou em trabalho de parto, a bolsa rompeu, sou mais de 37 semanas, estou em casa. Deu 12 horas ou 18 horas, isso vai depender muito do protocolo que o hospital segue ou que o médico que está te atendendo segue, tá bom? Então, bolsa rompeu, sou sobre avaliação, ok, estou em casa e já se passaram 12 ou 18 horas, a gente vai precisar internar. Por quê? Porque após esses horários aqui, a gente precisa entrar com antibiótico também. Afinal, é muito tempo com essa bolsa rompida, né? Com essa ligação de bactérias e fungos ali. Então, eu preciso entrar com antibiótico para a proteção desse bebê, tá bom? Não significa cesárea, eu preciso entrar com antibiótico de profilaxia. Então, nesse caso, bolsa rompeu, fiz avaliação, tá tudo ok, estou em casa aguardando o trabalho de parto começar. Começou ou não começou, deu 12 horas ou 18 horas de bolsa rompida, maternidade para entrar com antibiótico, certo? Outra situação, bolsa rompeu de 37 para mais, certo? Semanas de gestação. Streptococcus, negativo. Fiz lá o exame do cotonete, deu negativo. O líquido saiu bem clarinho,
né? Eu olho lá aquele líquido, é aquele líquido que eu mostrei lá na foto do slide anterior, tá clarinho, perolado, com cheirinho de esperma ou de água sanitária, né? Com calma, você pode se arrumar, fazer uma maquiagem, fazer o cabelo, esperar um pouquinho ali, umas 2, 3 horinhas, e se dirigir à maternidade para fazer uma avaliação, tá bom? Jennifer, minha bolsa rompeu, eu tenho mais de 37 semanas de gestação, o meu estrepto é negativo, o meu líquido veio clarinho, igual aquela imagem que você mostrou. Igualzinho àquela imagem. Tem cheirinho de esperma ou cheiro de água sanitária, né? Vou me arrumar, não precisa de desespero nenhum. O bebê tá bem, o bebê tá mexendo na barriga. Se arrume, lave o cabelo, faça uma maquiagem, organize as coisas. Espere ali umas 2, 3 horinhas para ver se o negócio engrena, se o trabalho de parto começa e se encaminha até a maternidade para uma avaliação. Vou precisar internar? Não necessariamente, tá? Precisa passar por uma avaliação, precisa olhar como é que está o bem-estar fetal, como é que está esse líquido, como é que está essa gestante. Tá tudo ok? Na grande maioria das vezes vão falar para você, volta para casa. E daqui 12 horas, daqui tantas horas você volta, porque se não tiver internado, a gente vai entrar com antibiótico. Mas não necessariamente você precisa internar. Certo para isso? Então, essas 4 situações eu quero que vocês anotem. Agora a gente vai para a situação de alerta. Aqui é uma situação em que não dá para a gente lavar cabelo, fazer maquiagem, arrumar as coisas tranquilamente para ir para a maternidade. Não. Aqui é um sinal de alerta, tá bom? Então vamos lá. Sinal de alerta: líquido, bolsa rompeu e o líquido veio com um cheiro forte, um cheiro de podre, um cheiro forte, amarelado. Esse cheiro podre. Ou o líquido veio vermelho vivo, mas vermelho vivo parecendo sangue puro, tá? Diferente, não é um rosinha, diferente da dilatação que está acontecendo ali no colo do útero, que vaza um pouquinho de sangue. A hora que vem o líquido que passa ali naquela dilatação com sangue, vem um líquido rosinha, quase parecendo aquela aguinha de carne. Isso aí não, isso aí é tranquilo, isso aí é do trabalho de parto mesmo. Agora, um líquido de vermelho ativo, de vermelho vivo, parecendo um vermelho, tomate mesmo, um vermelho parecendo sangue, isso não é legal, isso pode ser um descolamento de placenta, tá bom? Isso é alerta. Terceiro caso, um líquido escuro, bem escuro, que significa que é cocô, mecônio, mais espesso, parecendo uma sopa de ervilha, bem espesso, tá? Então, são essas 3 situações. Jennifer, mecônio é indicação de cesárea? Mecônio não é indicação de cesárea. Mas mecônio precisa de uma avaliação e vigilância, tá bom? Então, a gente precisa, dentro desses 3 aspectos aqui que eu trouxe para você, líquido amarelado com cheiro forte, cheiro de podre, tá? Líquido avermelhado com vermelho de sangue vivo e bastante quantidade. Líquido escuro e espesso, parecendo sopa de ervilha. São sinais de alerta. Aqui é ir para a maternidade o quanto antes, o mais rápido possível. Não dá tempo de lavar cabelo, fazer maquiagem, nada disso. Pega as coisas em maternidade, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses itens aqui que eu trouxe para vocês sobre avaliação. Então, os 4 itens, como que vocês vão funcionar, como que vocês vão agir em relação à bolsa rompida, tá? E os sinais de alerta, como que vocês vão agir em relação a esses sinais aqui. Jennifer, não anotei, volta à aula e anote, porque isso precisa, porque na hora que acontece, precisa estar certinho anotado para que vocês lembrem como que funciona e como que vocês vão agir, certo? Aí a gente vai chegar no último caso. O último caso. Jennifer, minha bolsa rompeu. Eu fiquei um tempo em casa ou não fiquei, enfim. Minha bolsa rompeu. Eu estou na maternidade aqui agora. Tá tudo bem comigo, com o bebê, né? E se passaram 24 horas e nada desse trabalho de parto? E aí, o que é que eu faço? Tá tudo bem, tá bem comigo, tá bem com o bebê. O que é que eu faço? Passaram-se 24 horas. Lembra que eu falei da literatura que traz pra gente, que na grande maioria das vezes,
90% das mulheres vão entrar em trabalho de parto após 24 horas de bolsa rompida. Mas aí você não foi a 90%. Você não entrou em trabalho de parto. E se passaram 24 horas. E aí, é cesárea? Não necessariamente, tá bom? A gente pode induzir o trabalho de parto nesses casos. Claro que para isso, Jennifer, eu preciso passar por uma avaliação, ver como é que está meu bebê, ver como é que eu estou, né? E aí, se tudo estiver ok, a gente vai ter uma aula sobre indução de trabalho de parto. Se tudo estiver ok, a gente pode entrar com uma indução e não necessariamente ir para uma cesárea. Certo? Dúvidas? Aula boa, né, gente? Aula completíssima, com muita informação. Então, anotem cada uma dessas informações. Entenda profundamente, gente, todos os itens que eu trouxe para vocês, tá bom? Que a gente está caminhando para progredir aí e para vocês entenderem e conquistarem o tão sonhado parto de vocês, viu? Um beijo e até a próxima aula.